E aí, Jesus é conosco. Para início desse vídeo, que vai ser bem rápido, eu quero ler esse versículo que está lá em João 14, primeiro, que diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e também credes em mim. Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Creia em Deus e também creia em mim, que sou filho de Deus. Assim Jesus afirmou. Está escrito em nossas escrituras em João. E logo após, depois desse versículo primeiro, no capítulo 14, ele completa no 27 dizendo: deixou com vocês, através do Espírito Santo, deixo-vos a paz. A minha palavra vos dou, não vou com a que o mundo dá. Ou seja, não é a que o mundo dá. Mas eu digo essa, afirmo a vocês: não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. No 27 ele diz: não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. O que eu tenho para dizer para você é algo objetivo, eu tenho certeza que vai ser algo rápido, por isso preste atenção. Não deixe que nada tire o seu foco. Nós somos servos, nós conhecemos a palavra, você talvez não. Então eu quero te dar uma boa-vinda a esse canal, dizer que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, te pedir primeiramente para inscrever, para deixar um like, para comentar, porque já deixa o like aí profetizando nesse vídeo, é bem fácil. Aqui abaixo tem o sinal de joia, é só clicar nele, porque você já vai estar profetizando que esse vídeo vai mexer com você, porque vai ser bom. E assim o YouTube vai entender que o vídeo é bom e vai compartilhar esse vídeo com mais pessoas. E com isso você vai ser canal de bênção para a glória dele. E é isso que ele tem para mim e para a sua vida. Mas antes disso, ele tem algo para falar para você. Eu sei que nós estamos vivendo na correria do dia a dia. Por isso eu peço para que você se desligue de tudo, de toda a voz, de tudo aquilo que não é da sua mente, que não te pertence mais a partir de agora. Porque esse vídeo vai ser rápido e vai ser objetivo. E a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração, para que nós possamos beber dessa fonte juntos, para que nós possamos entender juntos, é sobre esse versículo, em que Jesus ali diz para os discípulos, através desses versículos: ei, fiquem calmos, ei, não fiquem com medo, não se atemorize. E é muito engraçado que Jesus, se nós formos analisarmos essa frase, não se atemorize, que vem significando atemorizar, não ficar com medo, não ficar aflito, não ficar intimidado e não ficar inseguro. Nós analisando ao português, nós podemos afirmar que essa frase está em terceira pessoa do singular. Então o Senhor Jesus, ele está dizendo através dessa frase: eu dou ordem a vocês, não se intimidem, não se fracassem, não deixem que o medo entre no coração de vocês. E quando eu falo de medo, minha irmã, meu irmão, minha amiga, meu amigo que me assiste, eu lembro logo de Ezequiel. Ezequiel, quando enfrentou aquele vale de ossos secos, qual o sentimento que veio até ele? Foi o medo. O medo que vem para nos paralisar, o medo que vem para nos cercar, o medo que com ele traz segurança, o medo que com ele traz aflição, o medo que com ele tenta esfriar a nossa fé. E por falar em esfriar a fé, isso daí Jesus não gosta. Então nós temos que entender que nós não podemos ter medo, não podemos ser intimidados, não podemos ficar atemorizados, não podemos deixar o nosso coração se atemorizar, não podemos deixar o nosso coração ficar aflito. E Ezequiel ali teve que enfrentar aquele vale, mas com muito medo. Eu sei que ele teve medo, porque o medo é nosso. O medo, ele vem através de olhar ao redor. O medo, ele vem através de nós analisarmos, porque eu e você somos seres humanos, gente. Nós vamos olhar sempre e falar: meu Deus, isso está assim. Meu Deus, olha isso. Eu não tenho probabilidade, eu não tenho chance, eu não tenho como, porque... Então nós seres humanos, nós olhamos a situação.
E com isso, Jesus, ele vem falando com os discípulos, e discípulo dele é eu e você, e nós não podemos ter medo, porque nós somos discípulos dele. Então ele deixou uma ordem: não deixem ser intimidados. E Ezequiel, quando ele vai caminhando naquele vale de ossos secos, ele logo em seguida entende a ordem do Senhor, vê o cenário e fala: Senhor, só tu sabes se eu consigo, só tu sabes o que pode fazer. Mas para antes, de forma antecedente, de forma, sabe, antes um pouco desse momento, eu logo imagino que o Senhor deixou Ezequiel caminhar. O Senhor deixou Ezequiel, sabe, andar, como se esperasse uma ação de Ezequiel. É como se Deus olhasse lá de cima e falasse assim: Ezequiel, vamos ver se você vai ter coragem de andar em meio a esse vale, de andar em meio a esse cenário caótico. Vamos ver. E ali Ezequiel, eu imagino que andou um pouquinho, eu fico imaginando, eu fico viajando, sabe? Fico viajando nessa história. Ezequiel deve ter andado um pouquinho. Ele deve ter falado assim: eu já andei, mas Senhor, só tu sabes. Só tu sabes se aqui pode ter vida. Só tu sabes se daqui pode se aproveitar algo. Mas o que eu quero falar com você é o seguinte: Ezequiel precisou de ter um sentimento, coragem, de não deixar o coração dele inseguro, não deixar o coração dele ter medo. E muitas das vezes essa palavra coragem é mal interpretada nesses tempos, nesses dias atuais. Eu falo por mim mesmo. Eu mesmo entendia coragem como algo que brotava, como algo que nascia, e que de repente vem o seu coração, te dá um ânimo, te dá uma coragem, como nos filmes. Pode ser assim? Eu nunca vi, mas acredito que possa ser. Mas a coragem que funciona comigo e a coragem que funciona com você é uma coragem de uma ordem que Jesus disse aos discípulos, que eu já falei nesse vídeo. Não se atemorizar, não deixar o medo, não deixar a segurança entrar. Mas como? Como, Emanuel? Você não está entendendo o que está acontecendo na minha casa. Você não está vendo o que está acontecendo. Você não está vendo como está a minha vida familiar. Você não está entendendo como que estão os meus pais. Você não está entendendo como que estão as minhas finanças. Como não atemorizar? Lembre de Ezequiel. Lembre de Ezequiel, porque Ezequiel, ele tinha duas opções. A opção primeira, de não se atemorizar, de blindar o coração, de fechar o coração para o cenário atual e resolver ali caminhar em meio àquele vale de ossos secos. E a opção de ficar paralisado, de esperar a coragem chegar. A palavra que eu tenho para você, e agora eu começo a pregar, agora que a pregação chega no extremo, não saia desse vídeo, é para você blindar o seu coração. Não espere a coragem bater na sua porta. Não espere o sentimento de ação, de coragem te atingir. Crie ele dentro de você. Não espere o ambiente mudar para que venha ter coragem, porque pode ser tarde demais. Faça como Ezequiel. Tenha coragem. E quando eu lembro de coragem, eu não sei você, eu sou às vezes doido, às vezes viajo, mas enfim, coragem, C-O, de coração. Então o Senhor, ele nos dá um mandamento de não se atemorizar. Devemos blindar o coração. Você está passando por um vale, né? Está difícil em algo. Está insuportável em algo. Está sem probabilidade de vencer algo, de vencer esse cenário. Blinde o seu coração. Pum. Blinde o coração. Não deixe o medo, não deixe a segurança entrar. Não olhe para o lado, não olhe para trás. Siga para o alvo e espere a coragem chegar. Porque desse jeito que você está vivendo, minha irmã e meu irmão, e desse jeito que talvez eu vivo, porque eu sou ser humano, eu erro diversas vezes assim, olhando para o lado, olhando para frente, olhando para o tamanho do vale, olhando pela quantidade de ossos, eu não vou ter coragem. Então blinda o seu coração. O Senhor te pede isso, blinda o seu coração. Tire a voz, cancele a visão desse cenário ruim.
Fala, Senhor, eu não quero ver, eu não quero saber, eu vou caminhar. Faça esse teste. Faça esse teste, porque aí a coragem vai chegar. Não olhe para o lado, se blinde. Isso nós temos que entender. Não espere a coragem vir. Crer somente, assim disse Jesus. Não é para qualquer um, é para aquele que crê, aquele que acredita. E para finalizar, eu quero dizer para você, Deus é um Deus das montanhas, mas Ele ainda continua sendo Deus do vale. Eu confesso para vocês que eu já enfrentei muita coisa na minha vida, que se eu fosse olhar o cenário, se eu fosse olhar o tamanho do gigante, se eu fosse olhar o tamanho da dificuldade, eu não estaria aqui hoje falando, porque eu não teria passado para a próxima fase. Eu não teria saído do vale, porque Ele pede uma coisa: olhai para o monte. De onde vem o seu socorro? Eu não sei o seu, mas o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E assim pode ser na sua vida. Olhe para o monte em meio ao vale e fala: eu estou no vale hoje, mas eu vou chegar no monte, porque o Deus que eu sirvo é um Deus dos vales, mas é um Deus também do monte. E se Ele está me permitindo passar nesse vale, eu tenho que ser forte e corajoso. Eu tenho que blindar. Eu não posso ficar atemorizado, não posso olhar para o lado. Eu não posso olhar os ossos. Eu tenho que olhar para Ele, para que a coragem venha. E assim em diante eu saia dessa fase. Senhor, abençoa essa família. Senhor, abençoa essa família, Pai. Abençoa essa pessoa, Pai, que me vê, Pai, que está tão cansada de lutar pela sua casa, pela sua família, que tem deixado se sobrecarregar. Eu não sei com quem, mas o Senhor ministra o meu coração, o Espírito Santo me mostra, Pai, uma pessoa que já lutou muito pela casa, já lutou muito pela família, já foi corajosa. Mas ela tem deixado, Pai, o momento, Pai, as circunstâncias, Pai, entrar. E com isso, Pai, a coragem tem saído dela, porque ela tem olhado, sabe? Olhado e falado: mas eu luto tanto tempo, mas eu estou aqui tanto tempo, mas eu estou nessa fase há tanto tempo. Senhor, mostra para ela que o Senhor está, que esse vídeo é a resposta, que esse vídeo é a confirmação, e que o esposo dela, que o filho, que a mãe está em tuas mãos. Assim também eu abençoo aqueles, Pai, que estão passando por dificuldades. Pai, o Senhor sabe o que eu já passei até hoje. Foram vários desafios e continuo passando. Mas me ensina também, Senhor, porque eu preciso de aprender dessa mensagem. Me ensina também, Pai, porque eu preciso, Pai, de entender, Senhor, que o Senhor é um Deus que pede filho, filha, Emanuel, não sei como você chama, você que me assiste, mas Ele chama você pelo nome e fala: blinde o teu coração, filha. Não espere a coragem chegar. Blinde o seu coração. Abasteça. Não olhe para o lado, porque logo em seguida você mesmo vai gerar essa coragem de sair desse cenário. Por isso, Senhor, eu te agradeço. O Senhor tem sido tão bom. O Senhor é tão fiel. O Senhor é tão real. Que o Senhor abençoe essa família. Que o Senhor abençoe essa pessoa. Que o Senhor transborde. E toda vergonha diante dessa casa seja cortada agora em nome de Jesus. Que a honra seja do Senhor. E que a glória seja do Senhor. Assim eu oro. Em nome de Jesus. Amém. E até mais.